Glória a Deus. Muita alegria realmente, irmãos, estar aqui mais uma noite para ministrar a palavra do Senhor, trazer uma reflexão aí sobre família, iniciando, esse mês da família. E eu confesso que quando a irmã Margarete me convidou, eu até comentei, brinquei com ela dizendo assim: minha irmã, os irmãos vão enjoar de me ouvir já. Acho que a terceira vez, ainda tem mais uma até essa, os irmãos vão enjoar de me ouvir. Ela falou assim: não, meu irmão, pode ficar tranquilo, com esse sotaque nordestino aí, você pode falar à vontade que ninguém vai enjoar. Eu achei engraçado isso, né? Essa questão do sotaque, como soa diferente, né? Mas então, irmãos, só que a verdade é que vocês não estão aqui para me ouvir, e o meu desejo também não é esse. Mas eu tenho certeza que o meu desejo, o nosso desejo, é que todos aqui venhamos a ouvir a voz de Deus, tudo aquilo que Ele tem para falar para nós, e que seja falado hoje através de mim. Amém? E interessante que logo depois do convite da irmã Margarete, Deus colocou uma ideia no meu coração. E, passados algumas semanas, ela me mandou uma mensagem para dizer qual era o tema. E ela disse qual era o tema. E o tema é a conduta da família cristã. E eu pensei, poxa, está tudo muito alinhado com aquilo que Deus já tinha colocado em meu coração. E hoje eu chegar aqui também e ver o que a irmã Renata trouxe, o que o Rogerinho trouxe, os comentários que foram ocorridos aqui, até mesmo de manhã com o pastor Marcelo, para quem esteve aqui também, ou assistiu o culto através das plataformas digitais, você vê, irmãos, que tudo é alinhado, que Deus está no controle, que governa todas as coisas, e Ele dirige para que tudo siga o fluxo que Ele deseja e atinja o objetivo que a Ele apraz. Amém? Então nada é por acaso. E hoje nós queremos falar sobre isso, a conduta da família cristã, ou seja, a conduta, o modo de viver da família que serve ao Senhor, que agrada a Deus e que inspira outras famílias a viver dessa forma também. Observe, queridos, que é a conduta da família cristã, não a conduta da família perfeita, porque família perfeita não existe, mas existem sim alguns pilares, alguns princípios que norteiam a família cristã e tudo aquilo que Deus deseja para nós. E é sobre esses pilares que nós vamos tratar aqui esta noite. E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia ou leia aqui conosco através da projeção o texto que se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 6. Serão apenas 2 versículos, lá em Tito, e depois vamos prosseguir para Timóteo. Diz assim então a palavra de Deus em Tito: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Agora 1 Timóteo capítulo 3, verso 12, diz assim ainda a palavra de Deus: o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, queridos. Santo Deus e glorioso Pai, bendizemos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, aquela que foi inspirada e é apta para nos ensinar, Deus. E nós Te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, continue conosco, nos dando entendimento da Tua palavra, para que o Senhor mesmo ministre ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Eu me refugio também agora debaixo da Tua potente mão, ó Deus, porque nada posso sem Ti, preciso de Ti. Seja comigo, seja conosco, nos abençoe aqui esta noite, é o que Te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus. Olha aí, irmãos, dois pequenos textos extraídos das cartas paulinas aos jovens Tito e Timóteo. Paulo, nesses textos, ele estava orientando esses 2 jovens, Tito e Timóteo, que eram líderes, missionários, pastores. Quais seriam as condições
para os cargos de liderança da igreja. Nesse caso aí, especificamente os cargos de presbítero e de diácono. Mas observe que, embora hoje aqui, esta noite, não estamos aqui para falar sobre liderança ou seleção de líderes, esses versículos, eles nos mostram a estrutura ou a composição básica de uma família, que é constituída basicamente por quê? Pelo casal, pelos filhos e pela casa. É assim ou não é? Embora o pastor tenha dito, e de fato é verdade, que uma pessoa também pode ser uma família. Mas normalmente uma família, o quê? Começa com um casal, segue-se com os filhos, não que quem não tem filho não seja família, obviamente, e um lar, não é uma habitação, um lugar para morar, não é assim? Então, esses seriam aí os princípios, os pilares, ou 3 esferas que constituem a família. E é sobre essas 3 esferas que nós vamos falar aqui esta noite. Nós vamos falar sobre casal, sobre filhos e sobre o lar. Amém? A conduta do cristão nessas 3 esferas. E é interessante a gente falar isso porque, embora o texto se refira muito a essa questão da liderança, a gente sabe muito bem que as orientações contidas nesse texto, elas são básicas para todo cristão, independente de assumir um cargo de liderança ou não. Até porque nós sabemos que nós estamos envolvidos por uma tão grande nuvem de testemunhas, e por isso precisamos dar bom testemunho onde quer que andarmos, independente de termos cargos na igreja, sermos líderes ou não. Amém? Então, eu quero trazer uma perspectiva da conduta da família cristã que perpassa pelo nosso proceder em cada uma dessas esferas que constituem a família. A nossa conduta enquanto casais, a nossa conduta dos pais para com os filhos e também dos filhos para com os pais, e é muito bom que temos muitos adolescentes aqui esta noite, e a conduta de todos dentro do lar, que é o ambiente onde todos convivem e compartilham, né, dos momentos. Então, é sobre essas 3 esferas, esses 3 pilares que nós vamos conversar essa noite, e obviamente eu não pretendo aqui esgotar o tema, pois ele é muito amplo. Nós vamos falar princípios, tópicos, mas de forma alguma vamos esgotar o tema. Então, começando então pelo casal. E vamos lembrar agora o que Paulo disse nos textos que lemos. Olha só o que Paulo falou: que o presbítero ou o diácono seja marido de uma só mulher. E o que significa isso, queridos? Ser marido de uma só mulher. Existem 2 ou 3 interpretações acerca desse tópico, desse texto. E eu não vou me delongar aqui em todas elas. Vou me ater na interpretação que é a que mais se fundamenta biblicamente. Mas, para exemplificar, há uma interpretação que diz que, por exemplo, o presbítero ou o diácono, ele não possa ser marido de ter mais de uma esposa, ou seja, se porventura ele for viúvo, que ele não deveria casar-se de novo. Mas essa interpretação, como eu disse, ela não tem uma fundamentação bíblica agradável. E eu vou me ater naquela que tem. E a que tem a melhor fundamentação bíblica, que é a que eu quero enfatizar aqui, é a que traz a ideia da fidelidade conjugal. Ou seja, o marido seja esposo, que seja marido de uma só mulher. Traz a ideia aí então da fidelidade conjugal. Resumindo, Paulo estava dizendo: marido, seja fiel à sua esposa. E nós podemos expandir aqui também: esposas, sejam fiéis aos seus maridos. Ou seja, a fidelidade conjugal, ela precisa ser recíproca. E hoje em dia, queridos, é muito importante ressaltar isso. Chega a ser óbvio, na verdade, não é? Chega a ser óbvio. Mas muitas vezes, nós precisamos falar o óbvio. A igreja do nosso século, muitas vezes, precisa ouvir o óbvio. A gente não precisa inventar muita coisa. Precisa ouvir o óbvio. E o casal cristão, então, deve pautar o seu relacionamento na fidelidade
conjugal. E em tudo aquilo, todos os desdobramentos disso, da fidelidade conjugal. Em novembro de 2021, por exemplo, eu estive aqui, tive uma oportunidade de trazer uma reflexão. Primeira vez que eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem aqui na igreja, no grupo de casais, a convite da nossa irmã Lília e Leici, que estão ali em cima. Deus abençoe. E nesse grupo, nesse dia, eu elenquei 4 pilares para um casamento de sucesso. Dentre eles, eu vou lembrar aqui, foram relacionamento com Deus, amor e a amizade, a cumplicidade do casal, finanças equilibradas e relacionamento sexual saudável. Então, eu aproveito agora até para convidar os casais da igreja ou convidados que estejam aqui. Essa igreja tem um grupo de casais que se reúne uma vez por mês, normalmente o terceiro domingo do mês, sábado, na verdade, terceiro sábado do mês, onde a gente se reúne virtualmente durante um tempo, e agora na casa de alguns irmãos, a gente tem um momento social também, é muito bacana. Então, sinta-se convidado para fazer parte desse grupo de casais, que com certeza vai abençoar a sua família, o seu casamento, para fazer com que ele continue sendo e seja ainda mais feliz. Amém? Isso foi só um parênteses aí, tá? Mas então, retornando um tema, esse, queridos, a fidelidade conjugal, e especificamente esse pilar que eu trouxe nessa oportunidade do relacionamento sexual saudável, é um fator primordial para que se alcance o sucesso e o êxito na fidelidade conjugal. O relacionamento sexual saudável entre o casal é um tópico muito importante, queridos, e precisamos dar atenção a isso. Não é à toa, não é por menos que Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 5, ele chega a dizer: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, o relacionamento sexual saudável, ele é importantíssimo para o sucesso do casal, e a esse ponto nós precisamos dar atenção. Obviamente, há uma questão espiritual muito forte aí envolvida. Por quê? Porque quando ocorre a infidelidade conjugal, antes da infidelidade conjugal, há aí uma infidelidade para com Deus. Porque nós assumimos um compromisso diante da igreja e diante da sociedade de sermos fiéis uns aos outros. Portanto, quando há infidelidade conjugal, há primeiro uma infidelidade para com Deus, que se materializa na infidelidade com o cônjuge. E sob essa perspectiva, nós podemos expandir o conceito da infidelidade, tal qual Jesus fez durante o seu famoso sermão da montanha, quando ele disse: qualquer que atentar numa mulher ou homem, vou parafraseá-lo, tá? Para o cobiçar ou para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ele ou com ela. Então observe que esse era um ponto tão importante que Jesus no Sermão da Montanha falou sobre isso. Paulo vai destacar isso, e quando ele vai falar com Tito e Timóteo, destacando ali as características necessárias para a liderança cristã, ele fala: olha, que os maridos sejam esposos de uma só mulher, ou seja, que haja fidelidade conjugal, e todos os desdobramentos que há disso, a cumplicidade, a amizade, o companheirismo, porque é impossível, irmãos, é impossível um infiel ser cúmplice da sua esposa ou do seu marido. É possível? Se ele fala em algo tão trivial, mas tão importante, como pode ele ser cúmplice nas demais coisas? Portanto, precisamos atentar para isso, e baseado nisso, nessa expansão do conceito da fidelidade, podemos falar sobre mensagens, sites, ligações e tudo mais que a internet pode propiciar e que deve ser um ponto de muito cuidado e atenção, sobretudo atualmente, onde a internet, o mau uso da internet tem afetado tantos casais, tantos adolescentes, como a irmã Renata colocou, tantos jovens. Portanto, queridos, sejamos fiéis ao nosso cônjuge. Amém? Esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui, então, sobre a conduta da família
cristã. Imagine uma família cristã que há infidelidade conjugal. É um grande escândalo, não é? É um bom testemunho? É ou não é? Não é. Portanto, a conduta da família cristã perpassa pela fidelidade conjugal. Amém? Vamos avançar agora para os filhos. Agora eu vou lembrar e vou mesclar os textos que nós lemos. Quando Paulo escreveu a Tito e a Timóteo, ele disse assim, olha, que governem bem seus filhos, que sejam crentes e não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. E eu fiz questão de ler esses dois textos de Tito e Timóteo, mesclando eles, porque eles se complementam. E juntos mostram a responsabilidade das duas partes na esfera dos filhos. A responsabilidade, no caso do nosso tema aqui, a conduta dos pais para com os filhos e dos filhos, vou olhar bem para cima, viu, irmão? E dos filhos para com os pais. Amém? Essa parte, queridos, é muito importante. E olha só, e mais ainda, para com a sociedade. Nós temos também uma responsabilidade, a nossa conduta. Precisamos ter responsabilidade da nossa conduta para com a sociedade também. E esse ponto, ele fala muito comigo. Porque como os irmãos sabem aqui, eu tenho 2 filhas. E eu preciso também me esmerar muito nesse tópico. Nessa questão aqui do tratamento dos filhos. E nós precisamos, irmãos, ter um olhar integral para o cuidado, para a criação dos nossos filhos. E o que é que eu quero dizer com olhar integral? Presta bem atenção nisso. Olhar integral para a criação dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar dos aspectos materiais e físicos, emocionais e espirituais. Muitas vezes somos tão preocupados com a educação dos nossos filhos, a educação no sentido escolar, e em seguida a educação acadêmica, não é? Que é aquela que se diz respeito ao âmbito da universidade, e isso tudo é muito legítimo, irmãos. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, é muito importante, mas também precisamos nos atentar à educação doméstica, por exemplo. A gente vai falar um pouco aqui, que é o quê? Ensinar a respeitar a família, ensinar a respeitar o professor, a respeitar os mais velhos, respeitar as diferenças, sejam elas de opiniões ou diferenças culturais e regionais, entendendo que respeitar não significa concordar e pensar igual a todo mundo, mas aceitar que as pessoas são diferentes e conviver bem com isso. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos, mas muitas vezes nós queremos terceirizar essa parte da educação para a escola. Entregamos os nossos filhos na escola e queremos que eles saiam da escola prontos e perfeitos, com a conduta exemplar daqueles que, por exemplo, estão aqui na igreja. Não é assim, queridos. A escola, ela vai trazer conteúdo, ela vai trazer educação também, mas ela reforça aquilo que foi aprendido em casa. Por isso, não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos à escola. E analogamente, é aí que eu quero chegar, no aspecto espiritual. Às vezes, nós queremos terceirizar a EBD, ao Ministério Conectar, a tia Paulinha está aí? Acho que não, né? Um abraço à tia Paulinha, que cuida tanto das nossas crianças. Mas nós não podemos, ou por exemplo, ao Paulo Márcio, a Renata, a gente não pode terceirizar a eles a educação espiritual dos nossos filhos. Eles são peça-chave nesse processo? São, mas muito mais nós enquanto pais somos. Educa a criança no caminho em que deve andar, que até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? É interessante que muitas vezes a gente fala assim, eu quero que meu filho seja um médico, seja um engenheiro, seja um advogado. Mas quem é que fala, eu quero que meu filho seja um missionário, um pastor, um diácono, que sirva na igreja, que seja atuante nos ministérios, que cante. Será que às vezes a gente pensa isso com tanta empolgação quanto a gente pensa nas questões seculares, profissionais? Será? Queridos, nós precisamos cuidar dessa parte espiritual dos nossos filhos. Não podemos terceirizar a outras pessoas
essa parte dos nossos filhos. Não podemos. E por isso, educar não apenas no discurso, mas com um exemplo prático, na leitura da Bíblia, na oração. Um adolescente, por exemplo, precisa ver os pais orando e lendo a Bíblia. Já pensou? Eu peço para que meu filho, o adolescente, leia a Bíblia, mas ele nunca me vê em casa lendo a Bíblia e orando. Que exemplo é que eu estou dando? Tem um livro muito famoso, né, que fala liderança pelo exemplo. Não é assim? Jesus fez liderança pelo exemplo. Jesus dava exemplo de como deveria se proceder. E assim também, nós precisamos dar exemplo aos nossos filhos para que ele seja incentivado. Presta atenção aqui, ó, para que ele seja incentivado pelo exemplo e não apenas pelo discurso a cultivar a sua espiritualidade. A gente cobra o nosso filho que leia a Bíblia, que ore, mas estamos lendo a Bíblia também para que ele veja em nós o exemplo a ser seguido? Precisamos nos questionar sobre isso. Isso é conduta da família cristã, é ou não é? É conduta da família cristã. Precisamos dar o exemplo. E isso me faz lembrar, queridos, aquele episódio conhecido em que a nação de Judá havia sido ameaçada durante o reinado de Josafá. Quem lembra desse episódio? E havia ali o quê? Josafá, o reinado de Israel, de Judá, havia sido ameaçado. Falaram para ele, olha, vem um grande exército contra você. E Josafá, sabendo que não poderia ir contra aquele exército, Josafá conclama um grande jejum e oração entre o povo de Judá. E a Bíblia chega a dizer o seguinte, olha, todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Imagine, amados, que belo exemplo e que cena lindíssima seria quando uma família estivesse em dificuldade, e a dificuldade ainda que fosse de apenas uma pessoa da família, mas que indiretamente ia atingir a todos, chamasse todo mundo e falasse assim, não, vamos aqui agora de pé ou ajoelhados, e clamassem a Deus em favor da sua intervenção. Que lindo seria isso, né? Eles receberiam, queridos, não apenas o socorro bem presente na hora da angústia, mas também certamente experimentariam uma grande união entre a família. Esse exemplo de Josafá é belíssimo, belíssimo. Imagine, irmãos, mulheres, crianças, todos de pé perante o Senhor. Imagine aí a sua família, todo mundo na sala de sua casa, de joelhos, clamando a Deus em favor de algo da sua família, de uma necessidade de vocês. Que lindo! Crianças, homens e mulheres de toda e qualquer idade, todos juntos perante o Senhor. Isso tem um poder incrível, porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 ligares alguma coisa, né? Na verdade diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali o Senhor estará presente, e que se ligarmos alguma coisa na terra, será ligado no céu. Imagina quando uma família se reúne para ligar alguma coisa na terra, como não será ligado isso no céu, irmãos? Glória a Deus, será ligado de uma forma tremenda. Junte a sua família também e faça isso. Quando você tiver um problema, uma dificuldade, chame seus irmãos, chame seus filhos, chame sua esposa, ajoelhe na sala de sua casa e apresente a Deus a sua dificuldade. Eu tenho certeza que o socorro bem presente na hora da angústia chegará, e vocês experimentarão grande união na família. Amém? Conduta da família cristã também, irmãos. E aí a gente pode falar ainda, ó, no aspecto emocional. A gente ainda está falando muito forte, ó, do cuidado dos pais para com os filhos. Muito se fala hoje em ter tempo de qualidade, ou seja, dedicar tempo com os nossos filhos de maneira que sejam criadas memórias afetivas que o tornarão emocionalmente fortes. E me faz lembrar, por exemplo, mais uma vez, a questão do retiro. Que grande memória os adolescentes vão criar, vão torná-los cada vez mais fortes, sim. Então, é importante também incentivar esse tipo de atividade, prática esportiva, e se possível até mesmo praticar juntos. Precisamos muito disso, criar crianças felizes e não crianças estressadas ou ansiosas. Isso tudo
faz parte da conduta da família cristã. E observe que até aqui nós enfatizamos muito a conduta dos pais para com os filhos. Agora, vamos falar um pouco da conduta dos filhos para com os pais. E o resumo da conduta dos filhos para com os pais é o seguinte, irmãos. Está lá no Gênesis. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongues os teus dias na terra. E este é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Todo mundo sabe esse versículo. É o resumo da conduta dos filhos para com os pais. Honrar, respeitar, obedecer, ainda que não concordem. Observe bem, ainda que não entenda, mas respeite, converse, argumente. É possível conversar e argumentar com respeito. Eu desde menino era assim, eu gostava de argumentar. Minha filha certa vez, eu vou falar um pouco de mim de novo agora, né? Uma tia dela estava aqui em casa, e aí falou, olha, eu vou falar com seu pai, viu? E brigou com ela assim. Ela falou, papai não briga, papai conversa. E eu me acabei na risada com isso. Mas é assim, irmãos, a gente precisa conversar. Então, jovens, conversem com os seus filhos. Pais, escutem os seus filhos. Conversem com eles também. Jovens, adolescentes, conversem com seus pais, confiem neles. Os tenham como amigos, porém nunca esquecendo que eles são seus pais. Ou seja, é uma relação de amizade, mas que de paternidade e maternidade também. Então ele é seu amigo, mas ele também é seu pai. Mas converse com ele, confie nele, converse, honre e respeite seu pai, porque essa é a conduta da família cristã e é isso que vai fazer com que os seus dias também sejam prolongados na terra. Amém? Irmãos, essa parte é tão importante que, se você observar na Bíblia, e recentemente até, cadê o irmão Diógenes, outro amado aqui também, ele até falou em outra pregação que ele falou, ele comentou o seguinte, observe quantos grandes líderes na Bíblia falharam na criação dos seus filhos. Grandes líderes, eu vou citar 2 exemplos aqui só hoje, ó. Os filhos de Eli, está lembrado dos filhos de Eli? O que é que aconteceu com os filhos de Eli? A Bíblia chega a dizer que eles eram maldosos e que não se importavam com Deus. Enganavam o povo e roubavam as ofertas. E isso escandalizou tanto que as pessoas passaram a ter má vontade em oferecer os sacrifícios. E Eli foi duramente castigado pelo Senhor por tudo isso, porque ele não repreendeu os seus filhos quando deveria. Observem, queridos, os filhos de um sacerdote, e observem também o impacto que isso levou na sociedade. O escândalo era tão grande que as pessoas não queriam nem ir ofertar. E é isso que acontece quando nós não temos a conduta cristã adequada na nossa família. As pessoas olham para a nossa família, para nós, e falam assim, rapaz, eu não quero ser crente igual a ele, não. Ser crente, participar da igreja igual a essa família aí. Mesma coisa. As nossas ações, elas têm repercussões enormes na sociedade. Por isso nós precisamos nos atentar. Precisamos repreender e corrigir os nossos filhos no tempo correto, submetê-los também à frustração, porque é através disso, da frustração, que eles vão se tornar mais fortes e vão aprender a lidar com isso. Ou seja, eles precisam ser corrigidos em tempo oportuno. Amém? Outro exemplo, os filhos de Davi. Aminó, primogênito de Davi, fez algo terrível, violentou a sua meia-irmã Tamar, e Davi não o repreendeu, e isso fez o quê? Com que lá na frente, Absalão, que era irmão completo de Tamar, se rebelasse contra Davi, e quase colocava o reino de Davi em perigo. Então observe, porque Davi não repreendeu Aminon, e olha quem foi Davi, um grande líder, inquestionável aqui, a liderança de Davi. Grandes líderes então, queridos, falharam com seus filhos também. E por que eu destaco isso?
porque a gente sabe que não é coisa fácil. Criar filhos não tem receita de bolo, não é coisa fácil, mas é importante. E a gente vai aprender daqui a pouco como que a gente pode fazer isso também. Como que a gente pode viver essa conduta da família cristã que a gente está colocando aqui. Amém? Por isso, irmãos, a nossa conduta para com os nossos filhos e a dos nossos filhos. Ó, sempre que eu falo dos filhos, eu olho lá em cima, viu? Porque ali tem um bocado. A conduta dos nossos filhos para com os nossos pais e a sociedade é algo que deve ser levado muito a sério. Amém? Vamos para o último item agora. A casa, não menos importante. Olha o que Paulo escreveu no texto que lemos lá de Timóteo e de Tito. Governem bem a sua casa. Quando Paulo escreveu isso, queridos, a ideia era concluir o seguinte: como pode alguém liderar a igreja se não governa bem a sua própria casa? Repetindo, não estamos falando aqui sobre o exercício da liderança ou critérios para a liderança na igreja. Mas certamente, ter um lar bem ajustado e organizado deve estar incluído na conduta da família cristã. Um lar harmonioso. É assim ou não é? Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Então, governar bem a casa, o que seria isso? Ó, Paulo fala que o diácono governe bem a sua casa. O que seria isso, queridos? Governar bem a casa. Eu vou citar aqui alguns pontos de uma casa bem gerida, de uma casa bem administrada. Por exemplo, onde o marido ou a esposa, ou os dois juntos, cuidam e administram bem os recursos financeiros que chegam dentro da casa. E os filhos, que já têm maturidade, também colaboram vivendo de acordo com a realidade da família e da casa. Uma família, irmãos, qualquer que seja ela, devendo na praça, enrolada com as coisas, é coisa boa? Não é, né? Imagine ainda mais uma família cristã. Então é muito importante que a família, que a liderança da família, no caso aí, o pai e a mãe, o casal, administre bem os recursos financeiros que chegam dentro de casa. E aí está incluído, uma das coisas que está incluído dentro do governe bem a sua casa. É assim ou não é? Outro dia a gente pode até falar mais sobre isso, sobre essa questão de finanças e etc. Que só isso aí, ó, levaria um tempão. Tá legal? Mas é importantíssimo, queridos, esse tópico. Outro aspecto agora de uma casa bem governada. Um lar onde todos sabem e exercem as suas funções. O que é que eu quero dizer com isso? Vou repetir, ó. Um lar onde todos sabem e exercem as suas funções. Todos, queridos, todos precisam contribuir para o bom andamento do lar. Normalmente, as mães já fazem isso, né? Já fazem a parte dela. O homem também precisa fazer a parte dele. E observe que eu disse fazer a parte dele. Eu não disse também que o homem precisa ajudar. Porque o homem não deve ajudar. Ele deve fazer a parte dele. Aí a mulherada gosta, né? Aí a mulherada gosta. O homem tem que fazer a parte dele. Você não mora dentro de casa? Você não come, não usa tudo? Então você também tem que fazer a sua parte. É claro que isso tudo precisa ser conversado, ajustado, porque às vezes o homem trabalha fora, a mulher não. Às vezes os dois trabalham fora. Então quando os dois trabalham fora, precisa ajustar melhor ainda. Mas é importante, queridos, que todos saibam as suas funções dentro do lar e todos façam a sua parte. Seja ela lavando a louça, varrendo a casa, lavando o banheiro, fazendo comida. E assim também os filhos, ó. Os filhos também, desde crianças. Criança também já pode ajudar a catar as coisas na sala, os brinquedos. Também os adolescentes e os jovens, principalmente os da geração canguru. Quem sabe que é a geração canguru? Aquele jovem de 30 e tantos anos que ainda não saiu de casa. Não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Hoje é perfeitamente normal
e compreensível. Eu, particularmente, só saí da casa dos meus pais aos 23 anos de idade, porque aquela mulher espetacular me tirou de casa. Porque se não fosse isso, eu tinha ficado lá, até tarde. Foi o tempo que eu mais juntei dinheiro. Então, não tem problema a geração canguru. Agora, ajude dentro de casa também, meu irmão. Ajude. Se você já trabalha, contribua financeiramente também em casa, desde que precise. Se papai e mamãe não precisar e falar, meu filho, tá sussa, tá sossegado, tá tranquilo, tá tudo certo, junte dinheiro para a varoa, para você casar. Mas se papai e mamãe precisar, colabore em casa também. Se papai e mamãe precisar, e aí precisa sempre, ajude nas atividades domésticas. Agora, o casal, enquanto liderança, observe que Paulo quando disse, ele falou para o presbítero, eu estou aqui também expandindo para o casal. Ele falou, governem bem a sua casa. Ele não disse que era para o filho governar bem a sua casa, ou disse, vossos filhos governem bem as suas casas, foi isso? Ele falou, para o presbítero, para o diácono, a gente está expandindo aqui para todo e qualquer cristão, porque precisamos dar bom testemunho. Mas o casal precisa definir e delegar essas atribuições e funções do lar. O casal tem que chegar a um consenso e delegar as tarefas, tanto para dentro do casal e também para com os filhos. Obviamente não é torná-los escravos, não é? Até porque eles precisam estudar, etc. Mas todos precisam colaborar e fazer a sua parte para o sucesso da família, para que o lar seja um ambiente organizado e harmonioso. Eu particularmente, queridos, gosto muito de ficar em casa. Gosto de passear, viajar, mas eu sempre digo, voltar para casa é muito bom. Quando viajo, vai ficando no finalzinho da viagem, já estou com aquela saudade de casa, e eu chego em casa e falo, viajar é bom, mas voltar para casa é muito melhor. Quando a gente tem um lar harmonioso, quando a gente tem um lar organizado, a gente tem prazer em estar em casa, em usufruir do nosso lar, da nossa família, e ficar todos juntos. Obviamente é bom passear, ir num parque, é bom, mas ficar em casa juntos, a gente também precisa ter prazer nisso. E quando uma casa é bem governada, bem administrada, esse prazer flui naturalmente. E observem que tudo está interligado. Essas três esferas que nós falamos constituem a família e elas se interrelacionam e uma influencia na outra. Por exemplo, pesquisas mostram que casais que dividem as atividades domésticas, ou seja, maridos que lavam a louça, prestem atenção, viu? Tem um relacionamento amoroso melhor e mais saudável com as suas esposas do que os casais, do que os maridos que não ajudam. Pegou a visão aí? Pegou a visão? Lava a louça, irmão. Lava a louça. Casais que dividem as atividades juntos, que lavam a louça, desenvolvem uma parceria, uma harmonia. E isso se reflete em tudo. Em tudo. Inclusive naquele lá primeiro tópico que nós falamos sobre fidelidade conjugal, relacionamento sexual saudável. Amém? E os filhos que veem os seus pais fazendo isso, vão reproduzir esse comportamento na família deles. Porque certa vez eu falei na classe que todo comportamento é aprendido. E aí os jovens, a galerinha que faz psicologia, todo mundo ficou feliz. Ele sabe, behaviorismo e tal. E é isso aí, queridos. A gente ensina os nossos filhos com exemplo. Então se ele vê o papai e a mamãe ajudando em casa, fazendo as coisas juntos, quando ele casar, ele vai fazer o quê com a esposa dele, com o marido dele? Fazer junto também. Então a gente precisa fazer isso. Por isso tudo, governar bem a casa, o relacionamento ajustado do casal e dos filhos, fazem parte da conduta da família cristã. Amém? Mas depois, amados, de tudo isso, estamos chegando ao final, tá? De tudo isso que falamos, me surgem duas perguntas. Primeira, como podemos viver essa conduta da família cristã? Às vezes parece tão distante, né? Seguir tudo isso aqui que a gente falou. Parece tão difícil. Como fazer então, queridos? Para que tudo isso não seja apenas um discurso, mas que também seja a realidade na nossa vida familiar. E aí eu destaco, primeiramente,
buscando a Deus para que Ele nos ajude, através do seu Espírito Santo, colocando em nós uma intenção genuína de viver dessa forma, aliada a uma disposição racional e consciente de experimentar tudo isso. Resumo, é orar, é pedir a Deus para que Ele coloque através do Espírito Santo essa disposição em nós de fazer isso, e também haja uma disposição racional de nossa parte de viver e experimentar isso tudo. Ou seja, é um trabalho conjunto entre Deus e nós. E por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes a gente quer espiritualizar tanto, né? Que parece que é só Deus, que a gente vai só orar. Mas a gente também precisa ter proatividade de fazer a nossa parte para que isso tudo aqui seja uma realidade em nossas vidas. Então nós vamos orar, vamos ler a Bíblia, mas também nós vamos ter uma intenção racional de viver isso, uma disposição, porque sem isso nós não conseguiremos viver essa conduta da família cristã. Ela será apenas um discurso longínquo que se esvai com o vento, porque nós falaremos, mas não viveremos. Amém? Ficou claro isso aí, queridos? Agora, qual o objetivo? Qual o objetivo da família ter essa conduta que agrada a Deus? Essa conduta da família que falamos aqui, certamente, queridos, não é para que ela se ache superior a outras famílias. Ou é assim, eu sou família cristã, tenho uma conduta perfeita, é assim? Não. A conduta da família cristã, o objetivo de termos essa conduta, não é para sermos superiores a família alguma. Primeiro, é para que sejamos felizes, porque Deus se agrada com a felicidade do seu povo. E em segundo lugar, e talvez principalmente, para que nós possamos inspirar outras famílias a quererem viver desta forma também. Ou seja, inspirar outras pessoas, outras famílias a quererem conhecer esse Deus que ajuda aquela família a viver daquela forma tão harmoniosamente. Amém, queridos? Porque, amados, quando Deus, uma família que vive assim, harmoniosamente, exala o perfume de Cristo, de maneira que outras famílias, preste atenção, uma família que vive assim, essa conduta cristã, exala o perfume de Cristo, de maneira que outras famílias vão querer viver assim também, e queiram experimentar e conhecer esse Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Todo o objetivo, queridos, de viver essa conduta da família cristã é esse. É propagar o amor de Deus, é propagar Jesus. A Bíblia chega a dizer que nós seremos conhecidos pelo amor com que nós tivermos uns pelos outros. Isso se aplica à igreja, mas também se aplica às famílias. Então, se a sua família vive em amor, vive em harmonia, isso vai exalar um perfume tão gostoso, que as pessoas ao seu redor vão ver, vão falar assim: eu quero isso para a minha vida também. Eu quero viver isso. Eu quero conhecer esse Deus que ajuda essa família a ser assim. Observe, queridos, que teremos problemas? Teremos, como eu disse. Não será família perfeita, mas uma família cristã que exala o perfume de Cristo. Amém?